Galera, conforme a gente combinou, vou fazer esse vídeo explicativo do resumo que eu já tinha enviado para vocês na plataforma, tá? Só para dar uma reforçada, só para ter esse contato com vocês. Vamos falar de cone, né? O formato do cone. Lembra sabe aqueles caras chatos pra caramba que querem vender amendoim quando a gente tá no restaurante, num bar, alguma coisa? Então, é isso aí. Ó, vamos falar dos elementos dele, tá? Aqui a gente tem a altura, bem no centro dele, tá vendo? Eu tenho a base dele sempre é uma circunferência. E o raio é a distância do centro dessa circunferência até a borda. Ok? A altura, aqui tá como altura, normalmente usa CH, mas a geratriz vocês já se lembram que é uma espécie de aresta, né? E a circunferência é a base, tá bom? Sobre isso aí eu acho que não fica nenhuma dúvida, é bem tranquilo de entender. Classificação do cone, mais ou menos a mesma coisa do cilindro, tá? Mais ou menos não, a mesma coisa. Oblíquo, reto. Lembra que eu já falei isso, gente? Oblíquo é tortinho, ó. E reto, retinho, tá? Lembrando que aqui, no caso... bom, depois eu deixo pra falar dessa parte. Vamos lá. A gente vai chegar lá. Aqui. Olha só, quando a gente tem um cone circular reto, todas as geratrizes, possuem a mesma medida G, e aí vale a relação. O que acontece? Deixa eu voltar lá em cima. Por que esse troço não vai rápido? Não, se for mais rápido, vai rápido demais. Tá bom, beleza. Já entendi. Ó, Deus. Então, olha só. Se ele é oblíquo, concorda que tem um tamanho de geratriz aqui e um tamanho diferente de geratriz aqui? Agora, quando ele é reto, não. A geratriz, ela tem a mesma medida, ó, o tempo todo, porque ele é reto. Além disso, lembra, tem um ângulo de 90 graus aqui, já que ele é reto. Lembra? Ângulo reto? Tá, vamos lá. Voltando então ao que eu estava falando. Então, você já sabe que o cilindro reto, o cone reto, ele tem as diretrizes todas do mesmo tamanho. E aí a gente consegue fazer uma relação interessante. Eu consigo extrair daqui de dentro esse triângulo retângulo. E essa história não é nova para vocês. A gente já andou fazendo isso em alguns exercícios, em outras matérias, né? Em geometria. Então, isso aqui me leva ao raciocínio do triângulo de Pitágoras. Do teorema, de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado mais duas vezes mais o quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Aqui no caso, a minha hipotenusa é o g ao quadrado, igual a h ao quadrado mais o r ao quadrado, tá? Então, repara, é como se você for fatiar esse cone, você vai ter vários triângulos retângulos aqui, sabe? E isso aqui é uma relação importante em alguns casos, é bom você saber, tá bom? Inclui depois no seu formulário. Seguindo, secção. Secção, gente, vem sempre de corte, seccionar, cortar, tá? Secção meridiana do cone reto. Lá quando eu falei do cilindro, da secção do cilindro, também é do cilindro reto, tá? Por isso que dá um quadrado. Dá um quadrado. Então, lá é cilindro reto também. Bom, aqui eu escrevi assim, vamos lá. Observe que assim como no cilindro, há uma possível relação através da secção do corte, né? Do cone reto. O que eu quero dizer com isso? Eu pego um cone e corto assim.
Fica parecendo um triângulo, concorda comigo? Olha lá. Então, cara, obviamente, se essa secção foi feita corretamente, aqui no meio eu tenho o centro. Do centro para a borda, eu tenho sempre o raio, não é isso? E aqui também o raio. Então, a geratriz vai ser sempre igual a 2 vezes o raio. Porque, na verdade, isso aqui vira um triângulo equilátero. Tá? Não coloquei aqui, não escrevi, mas isso aqui vira um triângulo equilátero. Por isso que 2R, 2R, 2R. Tá? Que nem lá no cilindro, lembra? Virava um quadrado. Todos os lados ficavam iguais. Continuando. Isso vocês veem que uma coisa leva a outra, tá? A gente não tá falando de uma viagem na maionese. Tem relações. Planificação do cone, gente. Eu já falei para vocês sobre planificação, já conversamos a respeito disso. É você pegar um objeto e abri-lo, né? Então, você tem um cone aqui, fechado. Aqui, ó, um cone, tá vendo? E aí, eu abro esse cone. Se eu abri-lo, vai soltar a tampa dele, né? E aí, tem a parte lateral dele, certo? Essa é a planificação do cone, que vocês não vão precisar muito desenhar, não. Mas é bom saber. Formulário do cone. Área da lateral dele. Lembra quem é a lateral? Esse desenho aqui esquisito. Que não é um triângulo, não é um... É simplesmente a lateral do cone, beleza? Como é que eu calculo? Π vezes R vezes a geratriz. E quem é a geratriz? Essa medida aqui. Tá bom? Lembrando que R é o raio, π a gente já conversou sobre isso. Área da base, que é a circunferência. πr ao quadrado. Você já deveria saber isso, porque já foi dito isso para você, que a área de toda a circunferência é πr ao quadrado. E eu coloco assim, amarela, aquelas que eu acho que são mais importantes, tá? Só para destacar mesmo. A área total do cone, total, πr vezes R mais G. Esse R é o raio e o G é a geratriz. Volume do cilindro. 1/3 vezes π vezes R ao quadrado vezes H, que é a altura, tá? E eu acho que acabou. Então, agora eu vou deixar o meu recadinho para vocês, né? O dever, os exercícios de casa, vocês já sabem que estão na plataforma. Não é isso que eu quero fazer. Peraí. Então, agora, galera, vou botar aqui, ó, o recadinho da titia. 50 é pouco. Vou botar aqui, tamanho 100. Pronto. Vermelho, que é a cor do sangue, do sacrifício. Agora, vocês que... Continua a frase aí. Vocês que lutem, né? Porque eu vou almoçar e vocês têm que fazer o dever de casa, porque tem que lutar. Gente, um beijo enorme pra vocês, tá? Tô morrendo de saudade de estar em sala com vocês. Tchau.